nessa discussão de amanhã no Senado, tem também essa discussão de tentar criminalizar questionamentos sobre urnas eletrônicas e afirmar que só o sistema eletrônico é lícito no Brasil. Bom dia, vamos falar sobre isso. Muito bom dia, Cris, Grêmio, muito bom dia, Pitoli, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pela Rádio Auriverde. Estou aqui no Senado Federal, um dia cheio, mas amanhã é chave para o Brasil, né? Amanhã eu peço o apoio da população que entre com aquela energia, né, nas redes dos senadores da República, especialmente os senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Posso até passar os nomes daqui a pouco para facilitar, mas a gente vai ter aí a votação, Cris, como você muito bem falou, é como se para legitimar as arbitrariedades que o Alexandre de Moraes fez durante todo esse tempo, puniu tanta gente e agora eles querem colocar na lei. É um reconhecimento, no meu modo de entender, né, de que estavam punindo sem crime, agora querem colocar como crime, né? Então, tem alguns pontos muito absurdos, né, como, por exemplo, o banimento de perfis, né? Tá lá nesse texto do relatório, no texto do relatório do senador Marcelo Castro, do Piauí. Ele coloca lá que o banimento, diferentemente do marco civil da internet, que está valendo, né? Que você pode retirar conteúdo, se for realmente um conteúdo equivocado e tudo, né? De forma analisada juridicamente e tudo, mas não. Está previsto retirar o perfil, que é essa censura descarada que a gente está vendo no Brasil, com cidadãos, com parlamentares, com jornalistas, o que tem acontecido desde 2019. Né? Então, o código, esse relatório de amanhã, ele prevê, olha só que loucura, ele prevê o banimento de contas, de perfis, com a decisão judicial. Né? Então, está legitimando exatamente a situação. Outra coisa que me preocupa demais é o seguinte: criminalizar fake news. Eles estão aí dando um tempo aí que pode ir até 7 anos de prisão. Aí eu pergunto para você, Cris, que junto com o Pitoli aí, são pontas de lança no trabalho pela livre opinião, pela liberdade de opinião de uma democracia que nós deveríamos ser. O que é fake news? O que é que vai ser considerado fake news? O Maduro ser amigo do Lula, como o então presidente Bolsonaro, a campanha dele não podia dizer, e todo mundo sabia na história, viu fotos e tudo, da relação entre eles. E a prova é que quando o Lula assumiu agora, em 2023, a primeira coisa que ele fez foi receber com honras de chefe de Estado, o Maduro. Né? Então, quer dizer, vai ser o quê? Vai ser considerado fake news se dizer sobre relações de políticas, de amizade? E outra coisa, falar em urna, aqui está prego no caixão. Ponta virada. Acabou. Eles estão aqui colocando pena, aumenta a pena se você fizer críticas ao sistema eleitoral. Então, são pontos, aproveitando o embalo aqui da gravidade do assunto, é muito denso, né? A Cris viu, é muito denso esse relatório, e tem outro item aqui que enfraquece a lei da ficha limpa, ao antecipar o início, olha só, o início da inegibilidade para a decisão colegiada, reduzindo o tempo efetivo e condenados ficam afastados da política. Ele proíbe a interpretação ampliada, né, das causas de inegibilidade e permite a retroatividade de regras mais brandas. Então, a questão de improbidade administrativa, o cara que tem vários processos disso aí, dessa forma vai ter um limitador.
né? Então isso serve a quem? Isso beneficia a quem? Pode ter certeza que a ética na política é que não é, né? Então nós precisamos fazer uma força-tarefa de hoje para amanhã. Eu venho alertando, o senador Cleitinho também, de uma semana para cá, que isso estava evoluindo, mas a votação é amanhã e não pode pedir mais vista. Já foi pedido vista. Então, amanhã é votação. E qual é o meu receio? Que, se passar na CCJ, suba diretamente para o plenário. E aí o Senado não vai ter o que fazer. Então, é só um clamor popular que a gente vai poder evitar isso. E eu faço esse apelo aos brasileiros que têm feito a diferença. Nós conseguimos grandes vitórias aqui com essa mobilização. O político respeita, ainda mais em véspera de eleição. Ainda mais em véspera de eleição, que o ano que vem, 2/3 dos senadores aqui vão estar pedindo o voto de cada um de vocês para voltarem ao Senado. Então, é a hora, mais do que nunca, da gente cobrar para que não tenhamos retrocesso na lei da ficha limpa, criminalização de notícias falsas, da forma como eles estão fazendo aqui, que é legitimando essa barbaridade que o Brasil vive hoje da ditadura da toga. Girão, é bom ter você por aqui. Eu perguntei para a Cris há pouco a questão envolvendo o aprimoramento do processo. Eu entendo que existe a possibilidade de aprimorar o processo, haja visto o que viveu a Venezuela na eleição do ano passado, com o voto impresso e a contagem pública dos votos. Se há este caminho para aprimorar o processo e ele não é colocado à disposição do brasileiro, penso que pode caracterizar eventual prevaricação destes que comandam o Tribunal Superior Eleitoral. Entendo também que seria uma pá de cal em qualquer tipo de discussão ou dúvida que, porventura, venha a surgir em função de um resultado, Girão. Olha, a gente está vivendo, infelizmente, no Brasil, algo que eu jamais esperava, né? Quando eu cheguei aqui no Senado, Pittoli, em 2019, eu achava que a gente ia avançar em transparência, avançar na Lava Jato, né? Tinha mais gente para ser presa, né? E o que a gente está vendo é o inverso, é o crime reagindo, né? Então, nós tivemos a lei de abuso de autoridade no próprio governo anterior, né? Que foi um tapa na cara da sociedade, passou aqui pelo Congresso Nacional, né? Nós tivemos o pacote anticrime desfigurado, e a gente não pode permitir mais isso. Se nós não chegamos no fundo do poço, Pittoli, eu acredito que a gente está perto dele, sob todos os aspectos, da economia, na questão da transparência, da ética. O senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, um grande senador, aqui também, nós somos minoria, mas vai entrar amanhã, até porque o partido que eu faço parte, o Novo, ele não pode, por ser um partido que só tem um parlamentar, que sou eu aqui, né, ele não pode destacar para aprimorar essa reforma eleitoral que vai ser votada amanhã. Mas o senador Espiridião Amin está conseguindo destaque. Tem outros pontos de plebiscito, por exemplo, que está evitando ali nesse código, e a gente vai tentar destacar, estamos conversando com outros partidos, né? O ideal, embora tenha pontos importantes amanhã desse relatório, pontos importantes, né, de que são avanços e não retrocessos, mas o ideal é que a gente não vote isso. Eles estão correndo contra o tempo. Por quê, Cris? Por quê, Pittoli? Você que está nos assistindo. Porque se não votar em junho agora, nesse mês, se não aprovar nas duas casas, já não vale para a eleição do ano que vem. Então, nós precisamos dessa força-tarefa. Apelar aos senadores, de forma muito direta a quem está nos assistindo, para que votem não a essa reforma do Código Eleitoral, para derrotar esse projeto. Se tiver um clima dentro do plenário amanhã da CCJ, que são 27 senadores, se nós tivermos esse clima, a gente consegue adiar, como a gente conseguiu aquele acordo, lembra, Pittoli? Na última hora da redução do mandato de senador, exato, né? Eles viram que iam perder no relatório, e aí fizeram um acordo conosco para reduzir, que era o que a gente queria, reduzir o mandato de senador. Mas, veja bem, no dia seguinte, na reunião de líderes,
caciques da velha política brasileira, nefasta política brasileira, se incomodaram e vieram tomar satisfação comigo e com o senador Portinho, do PL. Né? Vieram dizer que a gente estava avacalhando. Eu disse, quem está avacalhando o Senado não somos nós, não. E o Brasil sabe disso. Né? O Senado está hoje no chão porque não toma medidas como o impeachment de ministro do STF, nós estamos lutando por isso. Né? E tantas outras coisas. Então, teve um clima ali de insatisfação e eles vão tentar, nas próximas semanas, voltar 10 anos para o Senado. Vão tentar voltar 10 anos, mas vão ter que colocar digital. Por isso que estão repensando como é que é a estratégia e tudo. Então, o pessoal do lado de lá, Pitório, não dorme não. Né? E a gente aqui precisa mobilizar nas redes sociais, né, com e-mails, quem preferir, mas amanhã é um dia chave para aqueles senadores que fazem parte da CCJ. Fala, Cris. Eu acho importante a gente esclarecer nosso ouvinte aqui, porque, claro, eu acho que as pessoas ficam se perguntando, mas como é que eu sozinho consigo fazer alguma coisa? Bom, primeiro, mandar mensagem, ligar, achar o telefone aí do gabinete dos senadores do seu estado, ligar, externar a sua preocupação, pedir que votem não, pedir que pressionem os membros da CCJ para que votem não, caso eles, né, os senadores do seu estado, não sejam integrantes da CCJ. Mas se você der um Google aí, quem são os integrantes da CCJ, Senado 2025, vai aparecer a lista toda, só para a gente ter uma ideia. Pode? Posso falar quem vai são? Lá, vai lá, Girão, vai lá. Vamos lá. Quem são os membros da comissão da CCJ? Que de forma educada, né, mas firme, a gente deve pedir o voto não a essa reforma eleitoral. O presidente é o senador Otto Alencar, da Bahia. O vice-presidente, o senador Vanderlan Cardoso, de Goiás. Olha os titulares aqui, os outros membros. Senador Eduardo Braga, do Amazonas. Senador Renan Calheiros, do Amazonas. Senador Jader Barbalho, do Pará. Senador Veneziano Vital do Rego, da Paraíba. Corona. Há 100 anos fazendo da praia um palco. Do Acre. Renan Calheiros, do Amazonas. Senador Jader Barbalho, do Pará. Senador Veneziano Vital do Rego, da Paraíba. Senador Sérgio Moro, do Paraná. Senador Alan Rique, do Acre. Senadora Soraya Tronic, de Mato Grosso do Sul. Senador Ariovisto Guimarães, do Paraná. Senador Márcio Bittar, do Acre. Do Acre. Senador Alessandro Vieira, que já são os suplentes. Eu também faço parte, né, da CCJ como titular. Senador Alessandro Vieira é suplente. Senadora professora Dorinha Seabra, suplente. Senador Marcelo Castro. Senador Jaime Campos. Senador Giordano. Senador Zequinha Marinho. Senador Plínio Valério. Senador Fernando Farias. Senador Efraim Filho. Senadora Elisiane Gama. Senador Cid Gomes. Senador Rodrigo Pacheco. Senador Ângelo Coronel. Senadora Zenaide. Senador Irajá. Senador Sérgio Petecão. Senadora Margarete Busetti. Senador Jorge Cajuru. Senador Carlos Portinho, só que esse está de licença, ele casou aí na semana passada. Né? Senador Magno Malta. Senador Marcos Rogério. Senador Rogério Marinho. Senador Jorge Seife. Senador Isalci Lucas. Senador Eduardo Gomes. Senador Flávio Bolsonaro. Senador Jaime Bagatoli. Senador Rogério Carvalho. Senador Fabiano Contarato. Senadora Augusta Brito. Senador Weverton. Senador Randolfo Rodrigues. Senador Humberto Costa. Senador Jacques Wagner. Senadora Ana Paula Lobato. Para fechar, senador Ciro Nogueira. Senador Espiridião Amin. Senador Messias de Jesus. Senador Laércio Oliveira. Senador Doutor Irã. E senador Hamilton Mourão. São os nomes
dos titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça da CCJ, que amanhã vai votar essa reforma eleitoral cheia de pegadinhas para a gente, mas o bem vai prevalecer, se Deus quiser. Cris? Se Deus quiser, desejo sorte, senador Girão. A gente conta realmente com alguns dos bons senadores que vimos, estão nessa lista aí da CCJ. Infelizmente está cheio de petista. A Ana Paula Lobato é substituta do Flávio Dino. A gente sabe exatamente o que essa turma quer. Randolph, Renan Calheiros. Eles querem um sistema não auditável, porque é esse que garante. Tem declaração do Lula na internet, né? Eu nunca teria sido eleito se não fossem as urnas eletrônicas. Tem declaração do Zé Dirceu, eleição não se ganha, se toma. A gente sabe exatamente, entendemos muito bem o que acontece no Brasil. E agora a gente vê mais essa tentativa de jogar uma pá de cal na esperança de que a Constituição seja respeitada para que a contagem pública dos votos seja feita. Isso é previsão legal. Atos de transparência e publicidade são exigidos por via constitucional e, no caso das urnas eletrônicas, não são feitos no Brasil. E, obviamente, o voto impresso, como o sistema civilizado, pelo mundo civilizado, é feito, inclusive aqui no nosso vizinho Paraguai, né, que tanta gente despreza, urnas eletrônicas com voto impresso. Até na ditadura venezuelana, que Lula tanto bajula, tem voto impresso. Aliás, foi como ficou provada a fraude da última eleição do Maduro. Porque ele está lá no governo, são outros 500, né? Ditador é ditador e não sai de jeito nenhum. Mas a gente precisa ter um sistema eletrônico, se for eletrônico, com voto impresso, confiável, porque a população não confia e tem razão, e tem legitimidade para não confiar. Eu senador, acho que é isso, né? Perfeito, Cris. Girão, até a dica que você traz no site, né, da composição da CCJ, já tem o nome do senador e como fazer contato, né, com ele. É um caminho, a gente tem de hoje para amanhã para fazer com que esse contato chegue respeitosamente, mas com a firmeza necessária para mostrar o que o Brasil quer. Não é colocar mais uma bola de ferro nos pés. Nós precisamos da liberdade, em especial, para tratar das eleições. Obrigado, viu, Girão? Obrigado, querido Pittoli. Obrigado, Cris, pelo convite. Todos vocês da Auriverde. Vamos que vamos pelo Brasil, pela paz, pela liberdade. Grande abraço. Obrigado, senador Eduardo Girão.